Os dados sobre a evolução orçamental das contas públicas, relativas ao primeiro trimestre de 2026, antecipam uma grande dificuldade no cumprimento das metas anuais, bem como revela o primeiro déficit trimestral desde 2022. Ao mesmo tempo, foram emitidos relatórios internacionais, como os do FMI, OCDE e do Mecanismo Europeu de Estabilidade, onde são acentuados os grandes desafios estratégicos para a economia portuguesa e europeia. O bom momento que Portugal ou passou ou parece ainda estar a passar pode ser o pior veneno para a preparação futuro. E o futuro traz um enorme desafio face ao envelhecimento, face aos custos de saúde e face mesmo aos custos da defesa e da transição energética. Sendo que para isso parece não estarmos nem preparados em produtividade, em financiamento e em investimento. Olá, eu sou a Maria João Baba e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho sobre os grandes temas da economia. OCDE e FMI reviram recentemente em baixa as suas projeções de crescimento da economia portuguesa, mas as duas instituições estão agora mais otimistas quanto ao saldo orçamental deste ano. No entanto, até maio, o país passou de um excedente a um déficit de quase 1,8 mil milhões de euros com injeções de fundos do SNS para a regularização de dívidas a fornecedores. Neste episódio, olhamos para os riscos e as ameaças que Portugal enfrenta. E Gonçalo Moura Martins, isto a penalizar a economia portuguesa este ano, no entender da OCDE e do FMI, estão o impacto do aumento dos preços da energia devido ao conflito no Médio Oriente, mas também os eventos climáticos extremos do início do ano. As duas instituições, por outro lado, apontam riscos futuros. Isto o que é que viu como mais preocupante? Não, eu acho que nós temos que separar as duas coisas, ou seja, nós temos que ver, neste momento, os dados orçamentais já são conhecidos, que são só os do primeiro trimestre. Depois há uns dados avançados a maio, mas que não são, enfim, não têm a mesma consistência que o relatório trimestral e, de facto, e depois temos que ver as projeções ou os impactos no ano. Nós temos já o RAP, que é o relatório anual da progressão orçamental, já de abril, do Governo, que já estima, que já faz umas correções ao orçamento, nomeadamente já aceita que pode haver um déficit. Neste momento eles dizem que o saldo pode ser nulo, não o 0,1% que estava no orçamento, mas um saldo nulo, mas o próprio Ministro já antecipou em entrevistas que o saldo pode ser negativo até 0,5% do PIB. Mas se nós formos ver a evolução trimestral das contas, e nelas não estão ainda registados os impactos da tempestade e a guerra começou no final de março, portanto ainda também não tinha esses efeitos, e nós aí já temos 0,7% do PIB em déficit, menos 510 milhões no trimestre, em contabilidade nacional, portanto não é fluxo, mas é o tipo de contabilidade que conta para efeitos dos rácios de Maastricht e europeus. Mas temos dados relativamente preocupantes, que são: a receita fiscal começou a revelar sinais de moderação, e nós temos apenas e só um crescimento de 3,3%. As receitas só cresceram 6%, da qual a fiscal só cresceu 3,3%. E o que salvou foi as contribuições sociais, mais uma vez cresceu 7,1%. E registamos que mesmo o IRC, peço desculpa, desceu, já teve uma contração de 19% no primeiro trimestre. Então é contra que haja novas descidas nestes dois impostos no próximo ano? Não, o que eu estou a dizer são sinais que têm que ser lidos e não podem ser subestimados. Enquanto que a receita fiscal só cresceu 6% e muito à custa das contribuições sociais, e é preciso ter consciência disso, o país continua em pleno emprego, mas há dados já preocupantes, ou melhor, há dados indiciários que isso pode deixar de acontecer. A despesa cresceu 7,9%, com a relevância na despesa primária, que é agora um dos olhares mais atentos dos rácios da Comissão Europeia, e essa despesa primária cresceu 8,3%, muito inflacionada pelos custos com pessoal. Portanto, são dados, eu diria, relativamente preocupantes. Claro que este déficit está relativamente influenciado pelo aumento do CAPEX do PRR. Ou seja, tem 936 milhões de aumento do investimento, o que é saudável, de investimento público, mas mesmo assim, só para nós termos uma noção, relativamente ao que estava previsto ainda neste relatório de abril,
no RAP de abril, prevê-se um gasto total de 11,4 mil milhões de investimento público para efeitos de acabar em tempo com o PRR, o que quer dizer que no primeiro trimestre, a 6 meses de terminar o período do PRR, só se investiu ainda 8,1% do que estava previsto, o que é manifestamente pouco, e antecipa-se que vai haver maiores problemas com o próprio investimento. Portanto, all in all, eu acho que as contas do primeiro trimestre são preocupantes. Demonstram o princípio da diminuição da receita, mesmo no IVA, e um aumento constante da despesa. E isso, de facto, é preocupante. E já vamos tirar as conclusões mais para a frente. Mas agora eu volto só à minha pergunta. Se em termos de IRS e IRC, a trajetória de descida prometida pelo Governo devia continuar no próximo ano? É curioso que nós estamos a assistir ao primeiro déficit trimestral desde 2022. É uma coisa importante, ou seja, pela primeira vez em 4 anos nós voltamos, a seguir ao Covid, nós voltamos a ter um déficit no primeiro trimestre do ano. E não vale a pena subestimar e dizer que foi das tempestades, que não foi, nem dos efeitos externos. Há de facto uma diminuição de receita, que só é compensada pelo aumento das contribuições, e há um aumento constante da despesa, especialmente com o pessoal, e com o Serviço Nacional de Saúde, que é um tema que depois podemos falar mais em detalhe. Mas, curiosamente, apesar de tudo, o peso da receita fiscal no PIB, que está em 36,3%, tem vindo a descer nos últimos 3 anos. Muito pouco, mas a descer. O que faz com que, apesar da receita subir, porque ela subiu mesmo neste trimestre negativo 6%, ela cresce menos que o produto em valor absoluto. E, portanto, o percentual é importante. E eu acho que é positivo que se continue a fazer um esforço em diminuir o peso da fatura fiscal no PIB para as famílias e para as empresas. Portanto, eu sou claramente favorável à continuação da descida do IRS e do IRC. O que eu acho é que a despesa não pode continuar a crescer da maneira que está. E António Ramalho, o que é que lhe provocou maior preocupação dos diagnósticos que o FMI e a OCDE fizeram sobre Portugal? Bom, o que preocupa em todas estas questões é, curiosamente, uma preocupação positiva. Vamos por partes. Todos os relatórios são razoavelmente comuns, quer os nacionais, quer sobretudo os internacionais, e vamos por ordem, primeiro a OCDE, depois o FMI, sobretudo a revisão do artigo 4º, que é uma revisão que os portugueses dão pouca importância, mas que é feita anualmente em relação a todos os países que fazem parte do FMI, e que é uma revisão muito importante, porque é ela que determina o posicionamento do FMI em relação a cada um dos países. Trazem todos a mesma mensagem, que é: estamos numa época dourada, mas temos riscos muito significativos para o futuro. Esta é razoavelmente a mensagem. E eu costumo dizer que essa mensagem é positiva, porque quando nós não estamos numa época dourada e estamos numa época de grandes dramas sobre o momento presente, nem sequer se discute muito o futuro, discute-se o momento presente. Portanto, é bom estarmos a discutir o futuro. Primeiro ponto. É estranho, por outro lado, que a identificação dos valores do passado, que são verdadeiramente positivos nos últimos 3, 4 anos, não representem, digamos assim, um grau de satisfação aparente, digamos, das pessoas e de motivação das pessoas em relação ao futuro. E isso leva-me a alguma reflexão que tem que ser feita, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista comunicacional, em relação à maneira como as pessoas se sentem no momento presente, e vamos falar um bocadinho sobre isso. O que é que acontece? Acontece que, para pessoas como nós, naturalmente, preocupam-nos mais aquilo que são os problemas de futuro. E, curiosamente, a diferença entre uma avaliação feita sobre os dados de 24, como fez a OCDE, ou de 25, como fez o FMI, pode estar a ter um momento de viragem exatamente por aquilo que o Gonçalo disse em relação ao primeiro trimestre. Porque o primeiro trimestre traz algumas notícias negativas. É verdade que algumas delas decorrem sobretudo do efeito PRR, não do efeito de tempestades, mas a verdade é que elas ainda não incorporam todos os efeitos, quer do ponto de vista de comboio das tempestades, quer do ponto de vista da guerra, cujos efeitos económicos podem não ser, no curto prazo, negativos. Portanto, vamos por partes, esse efeito não está completamente redesenhado. Agora, esta realidade é sobretudo relevante pelo facto de se ver alguma moderação no crescimento da receita, que estava a compensar muito a subida da despesa,
e que aparentemente começa a deixar de compensar, o que significa que um crescimento do PIB que tem-se verificado sempre do lado do consumo interno, e esse tem sido, digamos, a grande alavanca do crescimento do PIB, que decorreria naturalmente dos aumentos de salários, das baixas do IRS, de melhores aumentos até salariais na função pública, não está neste momento a ser absorvida, digamos assim, como tão positiva como foi no passado, e isso pode nos estar a trazer, digamos assim, dissabores. Isso ainda não acontece completamente nas contribuições sociais, o que tem a ver um bocadinho com a situação de pleno emprego e alguma pressão salarial que se está a verificar, mas, por exemplo, mas já se reconhece ao nível da receita do IRS e ao nível da receita, sobretudo, do IVA. Mas o FMI, por exemplo, alerta para o impacto das barreiras à imigração, não é? Exatamente, não, mas isso já vamos falar. Vai afetar essa questão. Mas isso eu gostaria de distinguir o que estou a dizer agora sobre o momento presente e a viragem para os momentos e as dificuldades e as precauções futuras daquilo que é uma análise um bocadinho mais profunda que o FMI faz, e faz bem, a OCDE faz e talvez ainda faça melhor, sobre aquilo que são os riscos, digamos assim, subjacentes até 2030, 2035 e até mais longe, até 2060. Agora, do ponto de vista do que se passa é que nós, de alguma maneira, podemos beneficiar não só da melhoria das condições dos portugueses, de vida dos portugueses, mas também da credibilidade externa do Estado português, que teve um comportamento absolutamente notável do ponto de vista do deleverage da nossa economia, e que nós atribuímos apenas ao Estado, mas que é comum também às empresas, e até comum aos particulares, ainda que os particulares neste momento já estejam estáveis e estejam a fazer pequenos crescimentos, que é natural com o nível de vida a melhorar das pessoas, mas o que representa naturalmente é que isso implicou que no primeiro trimestre haja os primeiros sintomas de que isso não se reflete nem em crescimento da receita por via fiscal, nem em redução da despesa, porque a despesa primária, obviamente, que é um problema muito significativo português. Que ainda por cima é mais relevante, porque o Conselho das Finanças Públicas, que curiosamente é, digamos, destes analistas, aquele que talvez seja menos favorável ao governo, detectou sempre que nós tínhamos um problema de saldo final das contas até chegar a 2030 com 1% de déficit, mas sempre achou que o déficit primário continuaria, o superávit primário continuaria positivo e só desceria até 1,2, ainda que venha do valor de 2,6, e portanto seria sempre, digamos assim, uma redução. Ora, o que acontece é que mesmo esse saldo primário, isto é, o saldo antes de juros a pagar, pode estar razoavelmente afetado por estas circunstâncias. Portanto, é um primeiro trimestre que nos merece uma análise. Eu não gosto muito de falar sobre os números do primeiro trimestre, porque acho que os números do semestre serão particularmente relevantes, porque já incorpora muito das tempestades e já incorpora, sobretudo, os efeitos que a guerra tem, que são os mais difíceis de antecipar. E, dessa forma, vamos ter, com certeza, no semestre, uma visão um bocadinho mais característica deste modelo. Por exemplo, um dos aspectos que nós temos dificuldade de antecipar, e que os números são, aliás, um bocadinho pouco claros, é o efeito turismo. O efeito turismo de uma guerra é sempre muito difícil de identificar. O impacto da guerra na nossa economia pode ser vai positivo ser... ou pode ser negativo, porque pode ser positivo pela posição geoestratégica de Portugal, mas o sentimento global é um sentimento, digamos assim, globalmente negativo para todas as viagens. Portanto, isto é só para dizer, basicamente, que acho que temos que esperar um bocadinho para os resultados do semestre para ter uma visão, se já tivemos alguma inversão que obriga a uma reflexão mais ampla, mas isso não retira nada do que eu disse sobre o elemento essencial neste momento de onde eu parto, que é, muito sinceramente, nós estamos ainda no momento dourado da nossa economia, mas esse momento dourado significa que todos os analistas, quer internacionais, quer nacionais, começam a olhar e a dizer há precauções para o futuro que são extraordinariamente poderosas porque elas são estruturais. E essas são mais difíceis de resolver. Quer seja o aging, quer seja as despesas de saúde, quer seja mesmo a transição climática, que é a única coisa que os analistas internacionais gostam um pouco de falar e que também vai ter custos significativos. Mas que a OCDE fala. A OCDE fala. É um dos pontos que ele fala. Mas falando então nesses riscos futuros que eles apontam e no fundo para perspectivarem que os déficits poderão ser cada vez mais profundos em Portugal se nada se fizer, isto, Gonçalo, em sua opinião, quais é que deviam ser as prioridades? Porque aqui já defendeu que manter as contas certas é uma condição muito importante para o país. Não, a mais impactante destes três relatórios que eu tive, enfim, que nós lemos e que estudámos recentemente sobre a economia portuguesa é a produtividade.
é um que é transversal a todos e cujos dados que são apresentados principalmente no relatório do FMI são esmagadores. Mas deixe-me só ir atrás de uma questão importante, que é o seguinte, das contribuições para a Segurança Social. Pela primeira vez este trimestre houve uma redução do número de imigrantes registados. Em 0,5%, são 4 mil e poucos trabalhadores, mas pela primeira vez houve uma redução de números, embora as contribuições tenham aumentado. E hoje nós temos os estrangeiros contribuintes a representarem 18,1% do universo dos contribuintes todos, e que representam no valor absoluto das contribuições 14,8%. Ou seja, vejam o impacto e a necessidade da imigração que nós temos, que é também um tema, como o António estava a dizer, transversal a estes estudos. Mas podemos estar aí pelo caminho errado, precisamente ao criar mais barreiras a essa imigração? Não, estes números dizem duas coisas, que toda a imigração que a gente tem é pouco qualificada. Porquê? Porque as contribuições são abaixo da média do restante, ou seja, os salários são os mais baixos, por um lado. E por outro lado é extremamente volátil e imóvel, ou seja, ela sai daqui para outro país qualquer da Europa com uma facilidade muito grande. E portanto, se forem criadas resistências e forem criadas soluções que sejam menos convidativas às pessoas a integrarem-se cá, elas vão para o outro lado, são extremamente móveis. Apesar de, que é um número que impressiona brutalmente, o número de nascimentos de mulheres estrangeiras em Portugal é muito significativo, ronda aos quase os 30%. Mas eu diria o seguinte, vamos à baixa produtividade. Este estudo diz que Portugal continua estruturalmente pouco produtivo, ou seja, a contribuição por hora trabalhada para o PIB é 45% inferior à dos Estados Unidos e 21% à média da europeia, não é com a Alemanha, com a França, à média da União Europeia. Mas há quantos anos já ouvimos isso e... N vezes. E não há forma de contrariar. E eles dizem isto, que existe porquê? Porque pela falta de dimensão das empresas. E nós continuamos a ter o discurso das pequenas e médias empresas, das nanoempresas, das microempresas, como se isso fosse uma vantagem, que não é competitiva de todo. A falta de investimento e a falta de crescimento dos salários médios das pessoas, porque só as empresas grandes é que conseguem pagar mais salários, como é óbvio. E eles vão buscar um exemplo muito curioso, que é o que eles chamam as empresas gazela. O que é que são as empresas gazela? As empresas gazela são as empresas que têm menos de 10 anos, portanto são empresas novas e inovadoras, recentes, são empresas que têm um crescimento acima de 20% por 3 anos consecutivos, são empresas que rapidamente alcançam o número de 100 trabalhadores. 100 trabalhadores é muito acima da média dos trabalhadores portugueses. E alcançam um volume de negócio de 100 milhões. Como é que nos caracterizamos nesse parâmetro? São de longe o pior da Europa. E com uma diferença relativamente aos Estados Unidos brutal. Claro que a dimensão do país não ajuda a estes números, mas mesmo sem isso é assustador como nós não conseguimos quebrar esta lógica da dimensão e da escala. E isso afeta brutalmente a produtividade da economia portuguesa. Mas nesse parâmetro outro tema é da falta de intensidade de capital, ou seja, o nível de investimento, o nível de venture capital, ou seja, de capital de risco, é brutal. Era o que eu lhe ia falar, também como entraves nessas empresas gazelas, por exemplo, essa questão do capital de risco, a questão da burocracia, a questão do acesso a financiamento, não é? Que estamos a falar, também são esses entraves a descolarmos. Nós já discutimos aqui isto várias vezes ao longo do tempo. A Europa e principalmente Portugal tem o seu financiamento às empresas baseado basicamente em financiamento bancário e não em mercado de capitais e não em venture capital. Ao contrário dos Estados Unidos, que mais de 60% do capital corporativo, ou seja, do investimento nas empresas, é feito pelo mercado de capitais e por venture capital. E o que acontece é que os bancos, por força das regras regulamentares, do quadro regulamentar que são sujeitos, e pela sua má experiência do passado, que ainda não ultrapassaram, investem pouco na economia, assumem pouco risco. E, portanto, a capacidade de nós termos empresas que têm uma ideia arriscada, que têm um início de uma atividade qualquer que envolve sempre muito risco, não tem apoio nenhum para conseguir. Não encontra respaldo nos bancos, no financiamento bancário. Portanto, a falta de capital de risco, de empresas que queiram arriscar e queiram crescer com as empresas, etc., é
é um handicap brutal da nossa economia. E junta-lhe a burocracia também ainda? Sim, claro que sim, mas eu acho que essa não é a principal, essa não é a principal dificuldade. A principal dificuldade é o racional que está, na minha opinião, que não é aberto a uma cultura de risco e de empreendedorismo que existe na sociedade portuguesa e na sociedade europeia no seu todo. Pois, eu queria falar um bocadinho, porque, de facto, em todos os relatórios, os elementos estruturais que prejudicam Portugal na comparação com outros países europeus, bem como com os Estados Unidos, é evidente. Vamos por partes. Isto é, Portugal tem custos médios com a saúde que são semelhantes àquilo que é a média europeia, mas como tem pessoas ligeiramente envelhecidas, é normal que estes custos venham a subir. Portanto, custos de saúde não têm tendência para ser melhores do que aquilo que a Europa tem em média. 2. Nós temos custos que vamos ter que suportar do ponto de vista da idade, do envelhecimento da população, que são ligeiramente superiores àquilo que tem a Europa, não só porque o nosso sistema de pensões hoje é positivo, tem tendência a ser menos positivo em 2060, isto é, as contas que existem colocam o sistema de pensões mais sob stress, não é um stress maior do que tem a média europeia, é que temos a maior queda desse processo de substituição, exatamente porque temos mais velhos. E terceiro, se bem que do ponto de vista energético já tínhamos algum do nosso trabalho realizado do ponto de vista, digamos assim, das fontes de energia e do mix energético, a verdade é que temos um custo de transformação energética ao nível dos transportes que é um dos mais elevados da Europa. Portanto, do ponto de vista estrutural, nós não temos um ambiente que nos seja positivo. Não vale a pena pensarmos nisto. Temos um ambiente que é desafiante. O que é que nós temos para resolver esse problema? Este enorme gap de produtividade que é anunciado exatamente por todos os analistas internacionais, quer o FMI, quer sobretudo a OCDE, que trabalha muito isto. E, de facto, se olharmos bem, vamos ver aquilo que o Gonçalo falou, que são os elementos determinantes que são aqui colocados. Primeiro, a baixa integração na cadeia de valor. Isto é um problema específico de enorme transformação naquilo que é a característica no nosso modelo de funcionamento. Nós integramos cadeias de valor no setor intermédio, tendo dificuldade de defender os preços, tendo dificuldade de defender o valor acrescentado, porque na prática não temos as marcas, não temos a integração vertical da própria cadeia integral e, portanto, como tal, não dominamos todo o processo e estamos dependentes de terceiros. E isto é a transformação, digamos assim, mais significativa e mais difícil de realizar. O segundo, um fraco dinamismo e uma ineficiência grande nos nossos modelos de investimento. Porquê? Primeiro, porque temos uma dimensão de empresas que é muito baixa, e segundo, porque temos todo um conjunto de incentivos para que isso se preserve. Incentivos do ponto de vista burocrático, incentivos do ponto de vista fiscal e incentivos do ponto de vista cultural. Do ponto de vista burocrático, porque o modelo de burocracia é um modelo estrutural na nossa sociedade. Não é um problema só do Estado. É do Estado, das autarquias, dos bancos, dos prestadores de serviços privados e públicos. Isto é, nós temos um modelo de burocracia colocado em cima da mesa como se fosse parte da nossa vida. O segundo é que temos um sistema fiscal que até tem uma situação pela qual o próprio IRC tem um princípio de que as pequenas e médias empresas pagam menos impostos que as grandes empresas, o que torna, obviamente, mais atrativo que as pequenas e médias empresas pagam uma taxa mais baixa. Tenham uma taxa mais baixa e, portanto, naturalmente, que facilita, digamos, esse processo. E os próprios mecanismos de sistema de incentivação não alteram em nada tudo isto, pelo contrário, beneficiam as pequenas empresas. E depois temos um sistema cultural. Porquê? Temos um sistema cultural porque nos últimos anos aquilo que fomos chamados a fazer foi capitalizar as nossas empresas e reduzir a nossa dimensão de dívida. E fizemos-lo muito bem no sistema financeiro, fizemos-lo ainda melhor no Estado e fizemos-lo igualmente bem nas empresas. Portugal, há uns anos atrás, era considerado um dos países menos capitalizados da Europa. Hoje em dia, a capitalização das nossas empresas está superior à média europeia. Nós tínhamos um sistema bancário que é altamente endividado. Tínhamos mais de taxas de transformação na ordem dos 160% e dos bancos mais agressivos até de 170% e 180%. Hoje temos taxas de transformação na ordem dos 80%, 70%. O Estado português desceu 44 pontos base
o seu nível de endividamento sobre PIB, que é um valor de enorme credibilidade. Isto dá-nos uma enorme imagem do ponto de vista de credibilidade financeira. Só que isso tem como custo neste momento que estamos viciados em modelo de deleverage e não em modelo de investimento. E, portanto, não só o investimento público não é suficientemente agressivo pelo sistema burocrático e cultural que temos, como depois também não temos um investimento privado que seja muito agressivo, nem uma criação de dimensão das empresas. A acabar tudo isto, vamos ser sinceros, também a OCDE chama a atenção que temos um sistema laboral que é extraordinariamente rígido, dual e que precisa de upskilling, porque, a despeito de nós termos hoje em dia muitos quadros de grande qualidade, até superiores à média europeia, a verdade é que a média da nossa força de trabalho ainda hoje é abaixo da média em termos de qualificação. Portanto, não só temos um sistema dual, que beneficia obviamente aqueles que têm emprego em detrimento daqueles que não o têm, e daí que nós tenhamos contratos a prazo que existem só, em média, em países europeus que têm proibição de despedimentos, vamos ser sinceros, os países que têm flexibilidade dos despedimentos, naturalmente na posição de contratos a prazo e não têm contratos a prazo, portanto substituímos flexibilidade para precariedade, e segundo, temos esta consequência natural de termos uma grande fuga de talentos que poderiam de alguma maneira ser instrumentos aceleradores e que não são instrumentos aceleradores. Enfim, não vamos discutir isto do ponto de vista, digamos assim, do caso concreto. E a verdade é que estes 4 fatores, todos juntos, são extraordinariamente negativos e não tão culturalmente assumidos. Isto é, nós não temos a assunção dentro do nosso consenso da sociedade. E repare que estes são problemas de produtividade para o futuro, porque só eles é que vão conseguir resolver os nossos problemas, porque senão vamos ver que são os problemas sem solução. Então a única solução é aumentar a produtividade. E para aumentar a produtividade é preciso coragem para ter empresas maiores, coragem para ter um sistema mais flexível laboral, coragem para ter um sistema, digamos assim, de criação e de financiamento da cadeia de valor significativa e coragem para assumir uma posição de risco diferente. E sem isso, o problema é que vão-se avolumando os problemas futuros, e isto é o que, no fundo, todos estes analistas dizem, vão-se avolumar os problemas futuros, de que vocês não podem escapar. Sou muito claro a dizer, porque estes problemas têm a ver com a vossa vida, com a vossa idiosincrasia, portanto vocês vão ter que suportar estes problemas e não têm capacidade, digamos assim, de realizar, de resolver o problema estrutural do ponto de vista das reformas necessárias para o efeito. Portanto, eu não gosto nada de falar de reformas estruturais. Eu acho que nós devíamos criar um grande consenso nacional sobre produtividade. Ponto. Porque se não conseguirmos aumentar a produtividade por hora trabalhada, não beneficiamos a sociedade como um todo. Isto é um problema, lá se distribuímos melhor ou pior, vamos discutir isso depois. Agora, a produtividade é um elemento essencial para resolver os problemas que, no nosso caso, não são muito maiores que a Europa. Também não vamos agora dramatizar, mas são maiores que a Europa. São relativamente negativos em relação aos que a Europa tem que suportar. E Gonçalo, o António já falou aqui da questão da despesa com a saúde, da despesa com pensões. Esta contenção das contas da saúde ou a alteração ao esquema das pensões de reforma também tem que haver coragem para mexer nestas áreas? Não, o estudo também do FMI, principalmente, que vai, enfim, que detalha um pouco o tema da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, ele de facto diz que os custos com a despesa, que entre o privado e o público anda à volta de 10% do produto, estamos a falar de 31 mil milhões de euros no total, é relativamente acima da média europeia, ou seja, deve estar 1 a 2 pontos percentuais acima da média europeia. O que implica que esse gap seja um gap de, mais uma vez, ineficiência e produtividade no próprio Sistema Nacional de Saúde, ou seja, eles depois reportam o problema de produtividade do país e de eficiência do país na gestão dos recursos para o próprio Sistema Nacional de Saúde, que deveria ser muito melhor gerido, e todos nós sentimos isso, do que ele é. O que é curioso, quem fala muito do futuro é o relatório do Mecanismo Europeu de Estabilidade, onde ele diz que o impacto do envelhecimento da população e o impacto do aumento dos custos com a defesa e com a soberania dos países e da Europa, e soberania, leia-se, não só defesa, mas também a soberania energética, principalmente, pode implicar um aumento de custo da despesa no PIB de cerca de 5% do produto, que é incomportável. Que é absolutamente incomportável. E, portanto, ele diz exatamente como estava a dizer o António, e que é
transversal a estes relatórios todos é que nós temos um conjunto de características. O que eles dizem, vamos ver, se nós lemos as primeiras 2 páginas do sumário executivo destes relatórios, o elogio à economia portuguesa é brutal nos últimos anos. O nível de alavancagem da economia, anos, etc. Não é? Não, é preciso, nada mas é preciso dizer isso. O que eles dizem é que se nós tivéssemos este nível de performance económica, com níveis de produtividade iguais à Europa, o impacto destas boas notícias tinha sido muito maior e era transformacional do país. E que não é por causa de depois temos estes problemas enfim, estruturais e estratégicos na base. E o que de facto eles dizem é que nós temos umas condições de partida que, independentemente da capacidade de nós estarmos a performar economicamente melhor que a Europa, no crescimento, na desalavancagem da dívida e mesmo nos superávites da segurança social, que é preciso dizer, nos superávites da segurança social... Que têm sido responsáveis, aliás, pelo superávit global das contas públicas. O orçamento são 2 blocos. Segurança social e prestações sociais e as outras despesas todas. E o que tem suportado nestes últimos anos, ou que tem ajudado de forma quase decisiva que haja superávit, é o superávit muito positivo que este bloco da segurança social tem tido. E das prestações sociais. Mas eu dizia que esta questão destas idiosincrasias, que era, enfim, o adjetivo que dizia o António bem, da economia, vão ter impacto no futuro. Porque se nós, por mais que a gente continue a ter superávites, por mais que nós consigamos a ter excedentes na segurança social, por mais que nós consigamos a ter um crescimento, apesar de tudo anémico, mas acima da União Europeia, se não conseguimos resolver este problema intrínseco da falta de produtividade da economia portuguesa, que se reflete depois no Estado, eu diria até, é uma das causas da falta de produtividade da economia, é a falta de produtividade do Estado e os problemas da burocracia do Estado, não vamos tirar partido e vamos ter consequências negativas a prazo destas condições. Pois, eu só queria acrescentar, e sei que as palavras depois vão chamando outras palavras, um assunto que o Gonçalo falou aqui, ou de leve não, deu uma importância relativa e que eu queria ainda sublinhar. É que para além de todos estes elementos, ainda há um aspecto que nós estamos a beneficiar que eu tenho um medo enorme que se possa vir no futuro a deteriorar. E essa deterioração é uma deterioração automática e não controlável. Não há maneira de a controlar, a menos que se façam as coisas corretamente, que é o prémio de risco. Isto é, o prémio de risco da economia portuguesa está a beneficiar dessas 2 primeiras páginas dos relatórios, em que Portugal é extraordinariamente elogiado. Eu não sei se há outro país tão elogiado como Portugal naquilo que foram os resultados da política recente. Mas se nós pensarmos bem, é muito difícil perdermos esse benefício dos prémios de risco com os riscos que nós temos. Porquê? Porque nós temos um prémio de risco burocrático que pode aumentar se não formos capazes de o reduzir. Segundo, temos um prémio de risco laboral, que hoje existe, mas que uma inflexibilidade com as novas introduções de inteligência artificial, com novos modelos de flexibilidade, etc., que se não for introduzido, também lá fica e penaliza, obviamente, os consumos. Depois temos um prémio de risco de incerteza, que tem a ver, primeiro, com o mecanismo internacional, que é igual para todos, mas depois temos uma certa incerteza interna que o modelo político, hoje em dia fragmentado do Parlamento, não está a ajudar. E depois temos um prémio de risco sob a estrutura de financiamento que neste momento é extraordinariamente positivo, porque nós temos uma dívida abaixo de 90% quando já tivemos acima de 130%, porque temos um sistema financeiro que está extraordinariamente estável, com 19% de valores de capitais de qualidade sobre os ativos ponderados e que recupera de todos os stress tests que se coloca em cima. A Caixa Geral de Depósitos, aliás, é o melhor banco da Europa, dos bancos sistémicos do ponto de vista da análise dos stress tests. Mas, por outro lado, como chama a atenção, e muito bem, julgo que é o FMI, nós temos, no resultado deste deleverage que fizemos, o pior dos sistemas de non-banking financial institutions, onde temos apenas 80% do GDP a financiar a economia fora do sistema financeiro. A média da Europa, e a Europa não se compara com os Estados Unidos, é 360. Isto é, a fraqueza da Bolsa, a fraqueza das capitais de risco, a fraqueza dos capitais em private placements, etc., são absolutamente determinantes naquilo que é a dificuldade de assumir um novo dinamismo do ponto de vista de financiamento. E Portugal voltar aos déficits põe em causa esse prémio de risco? Põe. Esse é que é o grande problema. Exatamente esse é que é o ponto que o Gonçalo tem sempre sublinhado e que é fundamental. É que todos estes sucessos que nós tivemos têm a ver com este passado brilhante de termos conseguido chamar a nós uma disciplina extraordinária do ponto de vista orçamental. E, de repente, o perdermos essa situação
pode, de alguma maneira, colocar-nos perante a evidência de não sermos comparados com o belíssimo trabalho que fizemos nos últimos anos, mas, sobretudo, com as dificuldades que vamos ter para os próximos. Porque os mercados avaliam expectativas. E os mercados, neste momento, têm uma confiança muito grande no país que conseguiu fazer o que fez. Mas é essencial não lhes dar razão para eles desconfiarem sobre a nossa capacidade de fazer o que temos que fazer no futuro para resolver os riscos adicionais que nós temos. Mas como é que nós conseguimos evitar os valores que o Gonçalo começou? Em última instância, eu dou exemplos. Em última instância, vender ativos. Se for necessário, temos que vender ativos. Eu, por exemplo, eu acho que o déficit deste ano vai ficar muito dependente do sucesso da TAP e da venda da TAP. Aliás, o Conselho Superior das Finanças Públicas disse isso. Portanto, nós temos capacidade de preservar déficit primário. Mesmo o Conselho das Finanças Públicas leva o nosso déficit, o nosso superávit primário. Vai à dívida, não é? Uma privatização vai para abater a dívida. Sem juros, nós teríamos um superávit, na opinião do Conselho das Finanças Públicas, de 1,2 em 2030. Portanto, vamos por parte, 1,7 este ano, 2026, e 1,2 em 2030. Ora, o que nos tornaria passíveis de ter um déficit, o Conselho das Finanças Públicas até estima que esse déficit seja 1% em 2030, que já é um valor significativo do ponto de vista da nossa imagem, até porque eram déficits sucessivos, 0,6, 0,4, 0,6, 0,8, 1%. Isso significaria uma descredibilização do modelo. Se necessário for, temos que vender ativos para corrigir esse tipo de situação. No caso da TAP, ainda há anéis nessas mãos, nas nossas mãos? Com certeza que há. Com certeza que há capacidade de trazer o setor privado a financiar, sobretudo numa altura em que nós o financiamos em ótimas condições. Porque, neste momento, o mercado internacional olha para Portugal com o prémio de risco sobre a sua credibilidade passada. Portanto, este é o momento de chamarmos a nós um investimento estrangeiro e dizemos ao investimento estrangeiro, venha e use Portugal e ao investimento português também, porque, deixe-me dizer o seguinte, eu tenho 35 anos de banca, nunca tinha visto que as empresas tivessem mais depósitos no sistema financeiro do que crédito. Isto é uma realidade, com o devido respeito, também significa uma liquidez muito elevada dos empresários portugueses, portanto não é só investimento estrangeiro, é também investimento nacional. Mas mostra também alguma inatividade da economia, e há uma falta de dinâmica da economia. E há essa dinâmica que é preciso recriar. E há um aspecto importante que é tão importante ou mais do facto de haver déficit, é porque é que há déficit. E é completamente diferente nós temos um déficit causado por forças exógenas, etc., do que ter um déficit causado porque não estamos a controlar a despesa. E quando a despesa cresce mais que a receita, estando a receita a crescer a nível acima do produto, não se percebe porque é que a despesa não é controlada. E, portanto, não é só um problema de haver déficit, que eu acho que nos levava para ter outra vez e perder o António muito bem chama este prémio de risco, mas também a causa do déficit é fundamental. E que riscos é que corre o investimento público? Já falamos aqui que é sempre o sacrificado quando é necessário equilibrar as contas, mas quer dizer, estamos nesta reta final do PRR e há este investimento obrigatoriamente por concretizar. Como é que risco é que... Vamos ver, sempre que se faz um orçamento, e um orçamento não é mais que uma previsão, mas sempre que se faz um orçamento onde se prevê uma quantidade maior ou menor de investimento público, e depois esse investimento público não é feito para sacrificar os objetivos, para se sacrificar face aos objetivos do orçamento, quer dizer que houve rúbricas ao nível do passivo do orçamento que foram superiores e correram mal. Ou seja, se o orçamento fosse cumprido, dava espaço para fazer o orçamento, o investimento público que estava previsto. Eu não estou a falar de mais do que estava previsto. Quando ele não é feito, as famosas cativações, quer dizer que houve coisas que correram mal, então eu tive que impedir o investimento público para conseguir manter as contas equilibradas. Temos assistido a isso, não é? Mas este ano é um ano diferente. Este é um ano diferente porque se eu não fizer esse investimento, perco a contrapartida europeia do PRR. E estamos a falar de 11,4 mil milhões, segundo o RAP de abril, dos quais 936 milhões. Não pode ser. Mas quer dizer, começámos mal o ano, porque estamos a controlar mal outras rúbricas que, enfim, podem ter que ser compensadas pelo corte de investimento público, se quisermos manter as contas equilibradas, senão vamos ter um déficit, claro, não é? de certeza absoluta. Pois, eu para refletir, agora fazendo uma reflexão filosófica sobre aquilo que o Gonçalo disse, eu queria só dizer o seguinte, é estranho, mas isto merece uma reflexão sociológica diferente e com mais tempo. É estranho que um país que tenha feito crescer o PIB recentemente, baseado no consumo interno,
o que significa basicamente que deu melhores condições, porque sim, houve uma valorização de carreiras, salários de vários funcionários públicos. É um benefício direto que as pessoas sentem. E, portanto, sentiram na descida do IRS, que aliás teve efeitos positivos no crescimento do PIB, o IRC ainda não teve, vamos ver se vai ter, mas os primeiros números também não indicam isso, vamos ver o que é que acontece, mas que tiveram nas valorizações das carreiras salariais, no aumento das reformas, enfim, houve todo um conjunto de maior disponibilidade de fundos dados às famílias, que curiosamente não se sentem suficientemente compensadas com esse tipo de crescimento, quando curiosamente o que estamos a dizer é que o crescimento do PIB para o futuro tem que ser muito mais assente em investimento, que curiosamente é muito menos consensualizável do ponto de vista dos benefícios das pessoas, porque não é nada que as pessoas sintam imediatamente, só sentem às gerações futuras, elas próprias. O que significa contexto. Um paradigma comunicacional diferente em relação às pessoas, para explicar os problemas que nós temos pela frente. E estes problemas da idade não nos beneficiam, os problemas da saúde não nos beneficiam, e os problemas mesmo da transição energética, eu diria que estamos razoavelmente na média, não devemos estar fora da média desse ponto de vista dos custos relevantes. Do ponto de vista da defesa, sabemos que somos um dos partidos de valores mais baixos para valores necessariamente mais altos, portanto aí também somos levemente penalizados, ainda que não seja, digamos, o grosso do problema. Mas, bom, colocando todas estas questões em cima da mesa, o que temos que pensar é que a nova fase de crescimento do nosso PIB tem que ser feita baseada em investimento e em benefícios de resolução destes problemas estruturais para o futuro, e não em efeitos diretamente em benefício do consumo, que curiosamente não foi suficientemente absorvido pela população. Isto é, internacionalmente, a imagem de Portugal nestas duas linhas é muito melhor do que aquela que nós próprios temos do que aconteceu à nossa economia recentemente. E, curiosamente, o que nos pedem, o que nos exigem, o que nós temos que fazer é sermos muito mais eficazes para o futuro, não em benefício direto das pessoas desta geração, mas das pessoas das próximas gerações. É um enorme desafio do ponto de vista político que eu acho que tem que ser refletido, curiosamente, por todos. E esta partida de xadrez acaba mais uma vez empatada e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer sugerir cinema ao ar livre. De acordo com este tempo muito saudável e o calor, enfim, convida a isso. Há algumas iniciativas a esse respeito que eu, em Lisboa, que eu conheço, mas há umas particularmente pela Black Cat Promotores, que eles têm na Igreja da Graça, no Palácio do Grilo, na Quinta Mira Rio Almada. Eu fui a assistir a um filme de 75 do Al Pacino, que é um clássico, o Dog Day Afternoon, que é, além do mais, é um filme muito cómico, muito engraçado. E fui à Igreja da Graça, onde ainda para mais tenho que passar naquele Mirador da Graça, que é dos miradores mais bonitos de Lisboa. A programação é excelente, é diária. Eles depois têm um programa de street food e música antes de começar o filme, à espera que o sol se ponha. O tempo é muito agradável e é uma experiência muito simpática que convido, enfim, as pessoas, se tiverem essa oportunidade, vão ver. Portanto, Black Cat, vão ao site deles, blackcatcinema.com, e lá tem a informação toda. E António Ramalho, quer recomendar um livro que é uma iniciativa? Exatamente. Enfim, foi agora criada a Comissão dos 900 anos da Independência, e isso corresponde à comemoração dos 900 anos de Independência. E existe uma publicação que foi iniciada pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que se chama exatamente Portugal 900 anos, que é da Princípia, que, em vez de fazer um grande historial sobre Portugal, utiliza pequenos artigos que são, antes de mais, publicados numa rádio concorrente, portanto não vou dizer o nome, mas depois que são transferidos para livro e que procuram, no fundo, contar ou colocar, digamos aqui, aquilo que é o povo português, nas suas características, nos seus sabores, nos seus gostos, nos seus vinhos, nas suas histórias. Desde aquilo que foi 1125, que foi em Zamora um momento em que Afonso Henriques se armou ou auto-armou cavaleiro, nós tínhamos de começar sempre de uma forma razoavelmente original, até 1185, que foi a morte de Afonso Henriques, e que a Sociedade Histórica considera que é um período histórico que merece, como
agora esta nova comissão liderada pelo Paulo Portas vai tentar comemorar estes 900 anos de história. Aliás, agora já com prioridade a Batalha de São Mamede, naturalmente em 1128, que corresponde a 1128, mas que de todas as maneiras é um livro muito interessante, ainda por cima é um livro que vai ter continuidade. Já há o primeiro volume, vai haver vários volumes, porque é uma sucessão de pequenas características que se leem muito bem, que se leem autonomamente e que nos recordam que Portugal tem 900 anos e, portanto, temos mais 900 anos para a frente para pensar como é que resolvemos os problemas e que se adapta muito bem ao programa de hoje. Já não estaremos cá para ver. Não estamos cá para ver, seguramente. E que lutou muito para ser um país. Lutou muito para ser um país. Não pode esquecer dessa luta. Exatamente. De muitas décadas. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam em setembro a colocar as peças em cima do tabuleiro.